Que a paz do Senhor Jesus reine em cada coração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer sempre a lembrança, a palavra de Deus, que ela é viva e poderosa. Nós temos os testemunhos daquilo que o Senhor já fez e aquilo que Ele está fazendo, e a gente crê já agradecendo por tudo que Ele vai fazer. Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra de fé, de encorajamento, para fortalecer os corações. E a palavra está em Hebreus capítulo 11. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 11 diz assim: a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz lá fora, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Avançando para o 17, vamos lá. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Esses são testemunhos de fé que estão em Hebreus, no capítulo 11, em que os antigos alcançaram testemunho. O nosso Deus é o mesmo, ele não mudou. E o Senhor continua falando, e ele continua operando em nosso meio. Precisamos estar disponíveis para o Senhor, à disposição do Senhor, ouvir aquilo, sensíveis, ouvir aquilo que o Senhor está falando e seguir a palavra do Senhor, a palavra já revelada para nós e aquilo que Ele fala conosco, aquilo que na intimidade, que a gente busca com oração, em consagração, com busca, o Senhor continua falando, continua fazendo e a gente precisa aprender a passar por cada momento, cada estação. O que o Senhor fala, o que a palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 10, nos orienta. É uma exortação para nós perseverarmos na fé. Então eu vou ler agora o trecho do capítulo 10 para trazer essa edificação. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, a partir do 19. Abrindo aspas aqui para a palavra, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Né? Em outras versões, aqui, caridade, amor. Né? Então, repetindo, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Fecha aspas para a palavra do Senhor aqui. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra, uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento, lembrando que nós precisamos ter firmes a nossa confissão, a confissão da nossa fé, o nosso testemunho. Nós sabemos em quem nós temos crido. Os dias são maus, mas o Senhor é bom.
E tem momentos que o Senhor fala, tem momentos que o Senhor fica em silêncio. E a gente precisa aprender, aceitar as coisas de Deus. Nem sempre a gente entende. Deus a gente vive, porque Ele é fiel em tudo. Então, por mais que a gente não entenda, por mais que sejam dias difíceis, por mais que a gente veja circunstâncias contrárias, situações difíceis, mas a palavra do Senhor permanece, ela permanece de pé, ela permanece fiel. Então, que nós estejamos sensíveis a isso, ao Espírito Santo, que a gente busque cada dia mais a presença do Senhor e aquilo que Ele tem para a nossa vida. E que a gente seja cada dia mais instrumento na mão do Senhor, para abençoar e para viver uma vida com intimidade com o Senhor, vivendo as promessas e recebendo do Senhor aquilo que Ele já liberou para nós. Deus, Ele é poderoso. Deus, ele é poderoso para trazer à existência tudo aquilo que Ele já liberou no mundo espiritual para nós, para a nossa vida, para o nosso país. E é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Essa é uma palavra de fé, lembrando que a palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Então, é o que foi lido. Eu li vários versículos que falam sobre fé, sobre posicionamento, tomada de posição, atitude de fé. É crer com inteireza de coração, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam com sinceridade. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho, sua família. Que Deus abençoe o nosso país, que haja restauração, que o Senhor venha com providências e com restauração. E que seja tudo para a glória dEle. Ele é fiel, Ele é Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao Rei dos Reis, ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele reina. Então, Deus abençoe você. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus reine no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.